Agora que o nosso sistema já está cadastrando, tem um outro passo bem importante também, em sistemas de forma geral, que você tem que validar esses dados. Por exemplo, se eu vier aqui no nosso cadastrar, e simplesmente mandar enviar esse formulário aqui, olha só que dá alguns erros aqui, porque tem alguns campos aqui que são de preenchimento obrigatório, enfim. Então aconteceu alguns erros aqui que não pode acontecer. E como que a gente evita esses erros aqui, até mesmo para não inserir registros vazios aqui no nosso banco de dados? É validando esses dados aqui, ou seja, eu tenho a garantia que os dados que vão entrar aqui são dados que eu realmente espero. Por exemplo, aqui no nome, é importante nossa coluna elástica, ela tem 100 caracteres, que é a quantidade máxima de caracteres que ela pode receber. Então é importante a gente valide que a quantidade máxima de caracteres que esse campo aqui vai entrar para o nosso banco de dados é no máximo 100 caracteres. Na descrição a gente tem que validar também se a quantidade de caracteres informada aqui é menos que, por exemplo, 1000. A gente tem que fazer essa validação para ter certeza que o dado que vai entrar no nosso banco de dados é realmente algo que esperamos. Então como que a gente valida isso no Laravel? Tem diversas maneiras de validar isso. Eu vou te mostrar uma das mais simples que tem. E conforme a gente vai entendendo aqui, eu vou te mostrando diferentes maneiras de validar esses dados. Então vamos lá. Então eu abro o nosso projeto, lá onde está o nosso cadastrar, está dentro de app, HTTP, controllers, painel, produto controller, vou lá no nosso método que faz o cadastro em si. Então antes de cadastrar esses dados aqui, fazer essa operação, é importante que eu valide esses dados, que eu tenha certeza que esse dataform aqui seja algo que realmente eu possa inserir no meu banco de dados sem preocupação. Então eu vou fazer essa validação, obviamente, antes do nosso cadastro aqui. Como que eu posso fazer isso? Então vou vir aqui, ó. Eu vou validar esses dados então. Uma das maneiras é fazer this validate, chama esse método validate. Aqui eu posso passar esse próprio nosso objeto de request, só preciso passar isso. E eu preciso passar as regras de validação aqui. Essas regras de validação eu posso deixar tanto na model, qual model? No caso na model de product. Se eu deixar nesse método aqui, vai funcionar, porém não é a maneira certa de trabalhar. A gente não deixa a validação, as regras de validação no controller. As regras de negócio devem ficar na model, ou então no Laravel tem outra alternativa, onde eu deixo essas regras de validação em uma classe específica que tem essa responsabilidade. Depois a gente vai ver sobre isso. Agora, por hora, a gente vai criar nossas regras de validação diretamente na nossa model. Nossa model de product. Então deixa eu abrir ela aqui, ó. Então pressiono Ctrl, clico em cima da nossa model. Ok, então aqui ó, eu vou criar um atributo do tipo público, e esse atributo pode ser um atributo ou um método, tanto faz, ele vai ter um array, e nesse array ele vai conter todas as regras de validação desses meus campos. Então como que vai ser? Então eu crio aqui um atributo chamado do tipo public, então public, vou chamar ele de... E aqui eu vou passar minhas regras de validação. Eu vou falar aqui para o campo name, e eu vou passar as validações para o campo name. Então, o campo name, que é exatamente esse campo aqui, ó, ele vai ter as seguintes regras. Então, aqui eu vou passar um array para receber um string aqui, name. As validações dele vai ser required. Esse required, eu estou falando que ele é de preenchimento obrigatório, ou seja, a partir do momento que eu coloco required, a pessoa é obrigada a informar alguma coisa. Para me colocar mais de uma validação para esse campo aqui, eu simplesmente coloco esse separador aqui, que é o pipe, e eu posso continuar passando mais validações. O que mais eu posso falar aqui? Eu posso falar que a quantidade mínima de caracteres para o nome é interessante que tenha no mínimo 3 caracteres. Eu acredito eu que não existe ninguém com um nome menor do que 3 caracteres. Eu posso especificar também que é bem importante você fazer essa validação para todos os campos, que a quantidade máxima de caractere, então max, é de, no caso aqui, nesse caso, 100 caracteres. Para a validação de nome, acredito que isso aqui está mais do que suficiente. Eu vou continuar validando os outros campos também. Ctrl Shift seta para baixo. O próximo validação que eu vou fazer é o number. Eu vou falar que ele é required. Não preciso passar a quantidade nem mínima nem máxima. Ou poderia passar também. Eu vou passar aqui a quantidade máxima de caracteres no número aqui. É de 11 caracteres. Mas eu não vou validar isso. Só vou falar que ele é de preenchimento obrigatório. E vou falar que tem que ser do tipo numeric. Para aceitar apenas números. De forma que a pessoa não coloque caracteres com strings e coisas do tipo. Apenas números. Vou validar também aqui o active. O active, na verdade, não precisa validar. Que a pessoa pode ou não marcar ele. O category também vou validar ele, para falar que é de preenchimento obrigatório. Ou seja, só preenchimento obrigatório. E o description. Vou fazer uma validação interessante aqui, ó, onde eu não vou deixar o preenchimento dele obrigatório. Porém, a quantidade mínima de caracteres vai ser 3. E a quantidade máxima vai ser
1000 caracteres. O que esse cara aqui eu estou fazendo nesse script? O que é interessante? Quando eu não coloco required aqui, ele faz uma validação bem bacana aqui, que é o seguinte. Ele verifica se a pessoa colocou, já que ela informou o valor, é não obrigatório informar, mas já que ela informou, a quantidade mínima tem que ser 3 e a quantidade máxima tem que ser 1000. Só isso. É bem simples entender isso. Ou seja, não é obrigado a colocar, mas se colocar, tem que atender esses requisitos aqui. Pronto. Então, nosso atributo está criado aqui. Lembrando que podia ser um método, tanto faz. Então, nosso atributo está criado. E como que eu vou passar essas regras de validação lá no nosso método, então? Olha só, que nosso método validate aqui, ele está esperando request, que é exatamente esse cara aqui, e ele está esperando essas regras de validação. Então, a nossa regra de validação está no atributo chamado runners, lá no na nossa model. Então, vou fazer this. Nossa model é product, apontando para o nosso atributo runners. Ótimo. Só isso que eu preciso por enquanto. Vamos fazer um teste agora para ver o que acontece. Vou vir aqui em mandar enviar. Olha só, que ele não deu nenhum erro. Aquele erro aconteceu antes, não deu agora. Porém, não mostrou nenhuma mensagem de erro. O que eu tenho que fazer agora? O próximo passo. A gente já fez a nossa validação aqui certinho. Já validamos aqui corretamente. Ou seja, já passamos nosso request, que é esse cara aqui, o objeto de request, e passamos nossas regras de validações. Ele voltou para cá porque não atendeu as validações. Se eu colocar os dados aqui certinho, ele ia cadastrar normalmente e ia funcionar. Aqui eu tenho que fazer nessa minha view aqui, mostrar esses erros. Então esse é o nosso próximo passo. Vim aqui na nossa view e mostrar os erros que essa validação aqui, esse validate, não passou. Então posso vir na nossa view, que está dentro de Resources, Views, Painel, Products. Vou vir no nosso Create. Certo? Tem o nosso formulário aqui. Eu posso colocar esse erro logo depois desse texto aqui. Então como que eu vou mostrar esses erros? Vou mostrar eles aqui. Vou fazer aqui um if, and if. Vou verificar se existe uma variável. Quando ele dá o erro, ele manda para cá uma variável chamada errors. Bem importante essa sintaxe dela aqui. Escreve certinho, muita gente erra isso aqui. Acabou no fim que não consegue passar dessa parte. É importante que você coloque errors certinho. Então, se existe essa variável errors e count errors for maior do que 0, ele vai entrar aqui dentro. E o que eu vou fazer? Aquele errors lá, os erros da avaliação, ele manda para cá um loop. Então, como que eu recupero esses dados? Então, eu vou fazer um for each para exibir esses erros aqui. Mas eu vou deixar esse cara aqui dentro de uma div. Então, deixa eu criar uma div aqui antes. Vou colocar uma class nela aqui. Colocar um alert danger para falar que é de erro. E eu vou fazer um loop aqui então. Vou fazer um for each. Então vou pegar aqui nossa variável errors. Utilizando o método all, que recupera todas as mensagens de erros. E vou jogar isso aqui para uma variável chamada error. Essa variável pode ser qualquer nome que você quiser. E aqui eu posso simplesmente imprimir o valor dessa minha variável. Posso imprimir dentro de um parágrafo. E eu vou imprimir o valor dela então. Basta eu imprimir então o valor de error. É isso aí. Deixa eu indentar esse código. Indentar essa parte aqui também. Ok, então estou verificando se existe a variável erros. Se a quantidade de erros for maior do que 0, ele vai entrar no loop aqui. E aqui eu vou pegar todos os erros que vem nessa variável errors. Vou jogar para a variável error. E aqui eu estou simplesmente imprimindo o valor dela dentro de uma div chamada alert danger, que dá aquela mensagem vermelha. Posso dar F5 para atualizar, para ver se vai dar algum erro. Não deu nenhum erro. Vamos mandar enviar aqui. Olha só que ele vai mostrar para a gente os erros. Olha só, o campo nome é de preenchimento obrigatório e o campo número é de preenchimento obrigatório. Então, se eu preencher esse campo nome aqui e o campo número, já está resolvido o nosso cadastro aqui, ou seja, ele vai permitir cadastrar. Eu posso jogar aqui minha categoria também como obrigatória. Deixa eu ver lá nossas regras de validação. A categoria também está com obrigatório. Deixa eu ver como está o nome desse campo aqui. É isso aí.
Ok, então vamos fazer um teste então. Vou colocar o nome aqui do produto. Vou marcar como ativo, tanto faz, não preciso marcar também. Vou colocar um valor qualquer. Escolher a categoria para ele. Vou colocar uma descrição. Coloquei os dados tudo certinho, então ele tem que cadastrar e me redirecionar conforme a gente já fez. Então mandei cadastrar. Cadastrou perfeitamente. Agora eu vou vir aqui, simular um erro, por exemplo, colocar só 2 caracteres no nome. Aqui no número eu vou colocar, sem ser números, colocar caracteres. Categoria eu não vou colocar nada. E na descrição eu vou colocar 2 caracteres. Vamos ver se isso aqui vai dar erro. E não pode deixar cadastrar. Olha só. O nome precisa ter pelo menos 3 caracteres. O número precisa ser número. Ou seja, esse cara aqui eu coloquei valores lá sem ser número. E a descrição precisa ter 3 caracteres. Precisa ter pelo menos 3 caracteres. Já que eu preenchi, precisa ter pelo menos 3 caracteres. A gente já viu que se eu cadastrar aqui, colocar os dados certinho, ele está passando, nossa validação está funcionando. Observe o seguinte cenário aqui. A gente colocou dados aqui nesse nosso formulário e cadastrou. E ele não preservou esses dados no formulário. Ou seja, o nome que eu tinha colocado aqui, ele perdeu, eu tenho que começar a digitar tudo de novo. Como que eu resolvo isso? Por hora eu vou te mostrar uma maneira de resolver isso, depois você vai aprender outra maneira de fazer isso. Então eu vou vir aqui no nosso formulário, aqui no name, o que a gente pode fazer? Então eu vou criar um value aqui, ó, que é o value do formulário, desse campo. E eu posso simplesmente utilizar a tag de impressão do Blade aqui do Laravel. E fazer aqui, ó, utilizar um cara chamado old. E aqui eu coloco o nome do campo, que é name. O que esse cara aqui vai fazer? Ele vai verificar, existe valor para esse campo name aqui? Ou seja, esse cara aqui existe um valor para ele? Se existe, mostra esse valor. Se não existe, não mostra nada. Vou atualizar aqui, você vai ver que não vai dar nenhum erro. Você vai entender agora. Vou colocar alguma informação aqui, qualquer, e vou mandar enviar esse formulário. Ele obviamente não vai passar nossa validação, porém ele vai permanecer esse campo aqui preenchido. Olha só que ele continuou com esse campo preenchido. Ou seja, o que ele fez? Ele verificou, existe alguma informação nesse campo? Existe. Se existe, beleza. Se não existe, não mostra nada. Então esse old, ele faz isso para a gente de uma maneira bem bacana. Inclusive eu posso replicar esse old aqui para os demais campos. Como por exemplo, para o nosso campo número. Basta eu colocar aqui, ó, um value. Imprimir no old. E o nome do nosso campo é number. Maravilha. Nosso description também posso fazer isso. Posso fazer bem aqui, ó. Se eu atualizo não dá nenhum erro. Se eu deixo a informação aqui e erro os dados, olha só que ele continuou com o dado preenchido para a gente. Então essa é a função do old. Ele é bem interessante, bem útil aqui para a gente. E nossas validações estão funcionando. Inclusive aqui eu poderia passar um terceiro parâmetro com as mensagens de erro. Por exemplo, quando desse erro aqui na validação de name, eu poderia simplesmente passar uma mensagem falando aqui para o name, required, eu quero mostrar uma outra mensagem. É uma opção que você tem também. Eu não vou chegar a exemplificar aqui, mas você pode personalizar suas mensagens de erro conforme você quiser.